Desde a estreia de Caçadores de Relíquias em 2010, o público percebia que a química entre Mike Wolfe e Frank Fritz nem sempre era tão amigável quanto parecia. Por trás das câmeras, uma tensão silenciosa crescia, afetando não apenas os protagonistas, mas colocando toda a equipe em uma situação delicada. Especialmente Danielle Colby, que se viu presa no olho do furacão. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na trajetória emocionante de Danielle e revelar os conflitos de bastidores que mudaram o destino do programa para sempre. A saída de Frank é sem dúvida o marco mais impactante da história do reality. Durante 24 temporadas e mais de 370 episódios, os dois formaram uma dupla imbatível, transformando o programa em um fenômeno global. A premissa era simples, mas viciante. Cruzar as estradas americanas em busca de tesouros esquecidos e personagens excêntricos. Enquanto os dois viajavam, Danielle segurava as pontas na sede, garantindo que as peças encontradas fossem restauradas e vendidas. Mas o que realmente prendia o espectador não eram apenas os lucros, e sim a amizade entre eles. Infelizmente, no verão de 2021, essa ilusão se desfez. Frank deixou o programa alegando problemas de saúde, mas as entrelinhas revelavam algo mais profundo. Ele sugeriu que se sentia eclipsado, como se fosse um coadjuvante de luxo em vez de um parceiro igualitário. A saída dele não foi apenas uma baixa no elenco, foi o fim da camaradagem que os fãs tanto amavam. Embora ele tenha agradecido o apoio do público, o clima era de despedida amarga. O que parecia ser uma briga de egos era na verdade o desgaste de mais de uma década trabalhando 10 horas por dia, 7 dias por semana. Além do estresse profissional, Frank enfrentava demônios internos e físicos. Uma cirurgia complexa nas costas e a luta contra o alcoolismo, uma sombra que já havia atingido sua mãe e seu avô, o forçaram a parar. O ponto de ruptura definitivo com Mike aconteceu por um detalhe doloroso: o silêncio. Frank revelou que durante sua recuperação da cirurgia e após sofrer um derrame, Mike não o procurou. Para quem era amigo há mais de 40 anos, aquele vácuo foi pior do que qualquer briga aos gritos. Após passar 77 dias em reabilitação e focar totalmente em sua sobriedade e saúde mental, Fritz começou a dar a volta por cima. Apesar do ceticismo inicial de Mike sobre a capacidade do parceiro de retornar ao show, o gelo finalmente quebrou. Em maio de 2023, os dois se reencontraram em um momento carregado de emoção e lágrimas. Mike admitiu publicamente: ninguém pode substituir Frank Fritz. Esse reencontro não apenas encerrou anos de mágoa, mas reacendeu a esperança dos fãs de verem a dupla reunida novamente nas telas. O futuro de Caçadores de Relíquias permanece incerto, mas a história de Mike e Frank serve como um lembrete de que mesmo sob as luzes da fama, nenhuma relíquia é mais valiosa do que uma amizade verdadeira. A história da famosa dupla sempre foi vendida como o ápice da amizade americana. Dois caras em uma van, cruzando estradas esquecidas em busca de tesouros enterrados sob a ferrugem. Mas, por trás daquela química perfeita que conquistou o Brasil e o mundo, as engrenagens começaram a falhar. O que parecia ser apenas cansaço de estrada se transformou em uma das separações mais dramáticas da TV por assinatura. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores do famoso programa do canal History para entender por que o programa nunca mais foi o mesmo e o que aconteceu com os rostos que tanto amamos. Tudo mudou em 2020. Enquanto o mundo parava devido à pandemia, a 21ª temporada da série dava sinais sutis de que algo estava errado. Após o 8º episódio, Frank simplesmente desapareceu. Sem explicações, sem despedidas, o público ficou em choque e as redes sociais foram inundadas com uma única pergunta: onde está o Frank? A resposta veio da pior forma. Em janeiro de 2021, o programa retornou, mas com Rob Wolfe, irmão de Mike, ocupando o assento de copiloto. Ali o destino de Frank estava selado. O que muitos não sabiam era que, além das brigas contratuais, ele enfrentava uma batalha devastadora pela vida. A saída dele foi marcada por trocas de farpas públicas, mas o destino deu um golpe ainda mais duro. Ele sofreu um grave AVC, derrame cerebral.
Esse momento crítico serviu para baixar as armas. Mike, em um gesto de humanidade que emocionou os fãs, usou seu Instagram para pedir orações e declarar seu amor pelo amigo, chamando-o de irmão de alma. Apesar dele ter afirmado em 2023 que ninguém jamais substituiria Frank, a máquina da TV não para. O canal History oficializou a demissão em julho de 2021, encerrando uma parceria de décadas e deixando uma legião de fãs órfãos da dupla original. Nem todos os grandes nomes do programa estavam na frente das câmeras o tempo todo. Em 2022, a comunidade de colecionadores lamentou a perda de Bob Peterson. Natural de Davenport, Iowa, Bob era um mestre. Encanador de profissão, ele levava adiante o negócio da família, mas sua mente estava em outro lugar, na engenharia mecânica. Bob era um gênio dos carros antigos, detentor de várias patentes e dono de uma coleção que deixaria qualquer entusiasta de queixo caído. Para Mike, Bob não era apenas um convidado de 5 episódios, ele era o seu maior mentor. Sua morte deixou um vazio técnico e emocional, provando que o programa era feito de pessoas reais, com raízes profundas em suas comunidades. Muitos fãs novos se perguntam sobre Lauren Ray Grisham. Ela foi peça-chave na expansão da Antique Archaeology em Nashville a partir de 2011. Lauren trazia um olhar refinado para o antigo e o obscuro, dominando o estilo vintage com perfeição. Mas após 2019, ela sumiu. Boatos de brigas internas surgiram, mas a realidade foi muito mais nobre. Em uma revelação sincera em seu blog, Lauren explicou que escolheu a maternidade. Ela decidiu ser mãe em tempo integral, trocando a correria das gravações pela criação de sua família. Mas não se engane. Ela confessou que ainda caça tesouros escondidos por conta própria, mantendo a chama do colecionismo acesa longe dos holofotes. Por fim, temos o coração pulsante da loja, Danielle Colby. No programa, desde a estreia em 2009, ela sempre foi o equilíbrio entre o caos das estradas e a organização da loja. Porém, o silêncio dela sobre as polêmicas de Mike e Frank tinha um motivo pessoal e doloroso. No final de 2022, Danielle passou por uma histerectomia completa devido a graves miomas uterinos. A cirurgia não foi apenas física, mas emocional, deixando-a sem motivação por um longo período. Enquanto o público discutia fofocas de bastidores, Danielle lutava para recuperar sua saúde. Sua lealdade a Mike permaneceu intacta, mostrando que, além de colegas de trabalho, eles são uma família que sobreviveu a tempestades que nenhuma câmera foi capaz de registrar. No universo das antiguidades, poucos nomes ressoam com tanta força e autenticidade quanto o dela. Conhecida por gerenciar a famosa boutique 4 Miles to Memphis em Chicago, ela é muito mais do que um rosto bonito na TV. Danielle personifica a mulher moderna que utiliza sua visibilidade para causas nobres, sendo uma voz ativa no bem-estar animal e no empoderamento feminino. Mas o que muitos não veem por trás das câmeras é que sua paixão pelo velho não é apenas marketing, é um estilo de vida. Entre agulhas de costura, livros raros e o cuidado com seu jardim, ela vive cercada de história. Recentemente, a máquina de boatos de Hollywood trabalhou dobrado, sugerindo que sua saída dos holofotes seria definitiva. O impacto dessa incerteza foi enorme entre os colecionadores americanos, que veem nela o coração do programa. Entretanto, ela ressurgiu das cinzas. Com uma clareza invejável e determinação de sobra, Danielle compartilhou detalhes de sua recuperação e deu o cheque-mate nos críticos. Postou uma foto direta do set em julho de 2023, confirmando seu retorno para a 25ª temporada. Sua resiliência diante da adversidade é sem dúvida um dos pilares que mantém o show de pé. Enquanto Danielle solidifica seu lugar, o cenário para Rob Wolf, irmão de Mike, é bem mais turbulento. Ele entrou no programa com a ingrata missão de preencher o vazio deixado por Frank, após uma saída marcada por brigas e polêmicas. Rob não é um novato. Ele está presente desde a primeira temporada e é uma autoridade respeitada quando o assunto é motocicletas clássicas e placas vintage. O problema? O público brasileiro e americano é extremamente leal à dupla original.
Rob não teve apenas que provar seu conhecimento técnico, mas também enfrentar o tribunal da internet. Fantasmas de sua juventude, lá do início dos anos 90, foram desenterrados. Relatos de problemas legais, incluindo uma confusão em um bar que terminou em acusações de agressão, surgiram no pior momento possível, quando ele tentava conquistar seu espaço na TV. Mesmo que esses episódios tenham sido superados há décadas, com penas cumpridas e tratamentos concluídos, a audiência não facilitou. Cada tentativa de Mike de destacar as novas aventuras, como a busca por itens raros como um valioso whisky antigo, acaba sendo ofuscada por comentários pedindo a volta de Frank. A tensão chegou ao limite quando Rob postou uma foto simples em um evento em Iowa e foi bombardeado por críticas que ligavam sua presença à queda nos índices de audiência. É uma prova de que na televisão o carisma muitas vezes pesa mais que o currículo. Se as relações humanas no show são complicadas, a parte técnica encontra a perfeição nas mãos de Dave Ort. Se você é fã da essência raiz da série, o nome de Dave deve estar no seu radar. Ele é o consultor de elite, o homem que sussurra para os motores. Respeitado mundialmente no círculo da Harley-Davidson, Dave não apenas restaura veículos, ele restaura a dignidade da história automotiva. Para Dave, cada chassi enferrujado e cada cromo descascado esconde uma narrativa que merece ser preservada. Ele enxerga valor onde outros veem lixo. Suas aparições no programa elevam o nível técnico da série, transformando simples transações comerciais em lições de respeito ao passado. O sucesso financeiro de Dave é apenas uma consequência de seu talento único, mas seu verdadeiro legado está em garantir que essas máquinas, símbolos da liberdade sobre rodas, continuem funcionando para educar as futuras gerações. Independentemente de qual lado você esteja na guerra entre Mike e Frank, é a dedicação de especialistas como Dave Ort que mantém a alma do colecionismo viva. A jornada de caçadores de relíquias é um reflexo da própria vida, feita de tesouros escondidos, mas também de cicatrizes e superações. Danielle volta com tudo. Rob luta contra o preconceito e Dave nos lembra por que amamos antiguidades. Agora chegou aquele momento de abrirmos o jogo. Eu quero saber a sua opinião sincera, de fã para fã. Você acha que o Rob acabou sendo o alvo fácil de uma audiência nostálgica e foi injustiçado? Ou você sente que sem a química ácida e o carisma do Frank, o programa perdeu aquela mágica de poeira e ferrugem que a gente tanto amava? Muita gente diz que o programa nunca mais foi o mesmo, mas outros defendem que o Rob trouxe um fôlego novo para as estradas. De qual lado da garagem você está? Rob foi um substituto à altura ou o Frank é insubstituível? Qual foi o item mais surreal, bizarro ou valioso que você já viu eles resgatarem naquelas montanhas de lixo? Aquele que te fez dizer, não acredito que eles acharam isso. Solta o verbo aqui nos comentários. Se você gosta dessas histórias de superação, não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.